Um dos maiores medos das pessoas quando falam em público é: e se eu errar? E se eu falar uma palavra errada? E se eu tropeçar? E se eu pedir silêncio, o meu próprio celular tocar? O que eu faço com isso? Eu aprendi que se você aceita o erro, isso é um poder de conexão incrível. Não é fácil fazer isso, mas se você aceita o erro, e eu aprendi isso sendo palhaço, isso é um poder de conexão muito, muito forte. Me lembro de uma turma na faculdade, era a segunda semana de aula, então a gente não se conhecia ainda muito bem, e por um motivo eu tive que usar transparência naquele dia. Eu não conseguia usar slide, eu tive que usar transparência. E tinha lá aquele retroprojetor para colocar transparências. Eu não lido muito bem com isso, porque eu usei muito pouco na vida, sou meio desastrado também. Aí eu coloquei a transparência, estava mostrando umas fotos, projetando umas fotos e tal. Aí eu não sei o que eu fiz, que acho que eu esbarrei em alguma coisa, alguma lente saiu do lugar, algum espelhinho saiu do lugar, não sei bem. Eu sei que a luz começou a focar em alguma parte plástica daquele aparelho de mostrar transparência. Mas eu não percebia, aí eu continuei dando aula e falando lá as coisas que eu tinha que falar. E de repente, segunda semana de aula, uma menina olha e fala: professor, tá pegando fogo! E aí eu olhei, não tava pegando fogo, mas tava saindo fumaça do negócio. E aí eu, ai caraca, tá saindo fumaça, tá meio derretendo. Aí eu tentei tirar, eu mudei de lugar, aí eu tirei a transparência, aí eu desliguei, eu tirei a tomada. Completamente atrapalhado, professor, completamente atrapalhado. Segunda semana de aula, eu lembro que nesse momento ficou aquele silêncio de: o que a gente faz? A gente pode comentar alguma coisa? Pode dar risada? Não. E eu me lembro muito de estar olhando pro retroprojetor e de repente olhar para a turma com aquela cara de quem acabou de fracassar miseravelmente, apanhou do retroprojetor. E nesse olhar, putz, o povo, eu lembro deles terem rido muito da minha cara e rido do meu fracasso. E deram risada e me sacanearam. E voltamos e a aula continuou do mesmo jeito. Mentira, a aula não continuou do mesmo jeito. A aula continuou, mas a gente ganhou um nívelzinho de cumplicidade, um nívelzinho de conexão, um nívelzinho de assim: ah, professor, você erra também, né? Você é da minha espécie, tamo junto. E foi muito interessante, porque aí a gente construiu uma relação muito boa, eu fui paraninfo da turma. Eu acho que o fracasso e admitir o fracasso ajudou pra caramba nesse momento. Não é fácil fazer isso, eu fui aprendendo com o tempo. Percebi que admitir o fracasso te deixa no mesmo nível que todo mundo, porque mostra que você não é perfeito. E é muito bom ver as pessoas que não são perfeitas no mundo. Para você ter uma noção da força disso, classicamente médicos são instruídos, quando fazem algum erro médico, a não admitirem que fizeram erro, porque isso pode dar um processo. Pois bem, o sistema de saúde da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, começou há alguns anos com uma política justamente contrária a isso, uma política de melhor comunicação entre médico, hospital e os pacientes. E nessa estratégia de comunicação estava incluída a necessidade e a importância de se desculpar caso o hospital, o médico tenha errado em alguma coisa. De maneira surpreendente, a quantidade de ações legais e de processos relacionados a erros médicos lá no sistema de saúde da Universidade de Michigan, em 2001, que girava em torno de 260, caiu, depois de 7 anos, caiu para 90. Mesmo que a quantidade de pacientes tenha aumentado. Então aumentou a quantidade de pacientes e diminuiu a quantidade de processos por causa dessa política de uma melhor comunicação e de um melhor relacionamento. Um outro hospital, também nos Estados Unidos, no Kentucky, relata mais ou menos a mesma coisa. Eles começaram a pedir desculpa quando eles erravam e, embora a quantidade de reclamações tenha aumentado, o custo por reclamação diminuiu drasticamente. O custo, quer dizer, o ressarcimento ou o processo diminuiu. Se você quiser ver os estudos, os links para esses 2 estudos estão aqui na descrição do YouTube, beleza? É claro que o erro
tem a ver com o processo, claro, quanto mais erros, maiores processos legais, mas a atitude frente ao erro é absolutamente fundamental também, porque se o paciente se sente compreendido e se sente no mesmo nível que o hospital e que o médico que o atendeu, tem menos chance dele processar, ou então ele vai processar, mas vai processar por um valor menor. Não é incrível isso? O erro é uma ferramenta de conexão absurda. Tá falando na frente do seu público? Errou, admita, brinque com o erro e toca o barco, porque provavelmente vai ter mais gente no seu barco.